Muito bem, pessoal. Continuando aqui agora a parte mais estrutural, né, de como fazer. Então aqui está parte 2 do ensinamento, uma coisa mais como fazer, as etapas. Então tem a equipe Sozo. Então o ideal são com 3 pessoas. Uma delas é chamada líder, que é aquela que vai mediar as orações, que vai fazer as perguntas, e a outra chamada auxiliar. Então o líder vai mediar, vai falar, vai fazer as orações e vai fazer as perguntas direcionadas por Deus. O auxiliar vai anotar tudo no papel. Ué, mas são 3 pessoas. A terceira pessoa fica na intercessão e, ao término, cada uma delas pode falar se Deus colocou algo no coração dela para a pessoa, ok? O líder tem esse papel de fazer as orações e mediar, e o intercessor, ele tem esse papel o auxiliar tem esse papel de anotar, tá? Etapas do SOS. São 8 etapas do SOS. A primeira etapa é a entrevista inicial. Então, entrevista inicial é explicar o que é o SOSO, se a pessoa, enfim, explicar todas as etapas, que a pessoa vai precisar relaxar, vai ouvir de Deus, pensamentos que virem ao coração dela. Então, essa aqui é a etapa inicial, que é a entrevista. Explicar para a pessoa o que é o SOSO. Segundo ponto, apoio para a pessoa se conectar com a Trindade. Então, a gente vai fazer uma oração, vai pedir para a pessoa se conectar. E na entrevista ele também traz o problema. E aqui, nesse apoio, a gente pede para a pessoa se conectar com a pessoa da Trindade que ela mais tem intimidade. No terceiro ponto, a identificação da causa do problema. A gente vai fazer uma oração e vai pedir para Jesus mostrar a causa do problema. Uma vez entendida essa causa do problema, seja ela qual for, perdão, uma mentira que ela acreditou, um pacto que ela fez, falta de perdão, arrependimento que ela precisa gerar, enfim, uma renúncia que ela tem que fazer. Depois disso que eu identifico o problema, eu começo as etapas que eu faço a oração. A primeira oração é a oração para a limpeza do corpo, da alma e do espírito. A primeira é a oração que a gente faz com a pessoa. Segundo, depois disso, é a oração de libertação, onde a gente faz essa oração pela pessoa. Então, a primeira oração, ela faz com a gente. Eu renuncio, eu perdoo, enfim, é limpeza. Depois é a oração de libertação, que você vai orar por ela, fechando aquilo. Pai, eu cancelo isso na vida dela, repreendo em nome de Jesus. Enfim, uma oração de libertação. O passo número 6 é a oração de fechar as portas, que aí a pessoa ora junto contigo, eu fecho essa porta e tudo que ela causou na minha vida, em nome de Jesus. Aí você cita os problemas e fala, Senhor Jesus, passa com teu sangue, e de modo que o inimigo não tenha mais acesso. Então, essa é a oração para fechar portas. Na próxima aula, você vai pegar um material completo com todas essas orações, ok? Depois disso, nós fazemos a oração de substituição, que é daquilo que foi liberto por aquilo que Deus quer dar como verdade, ou dar em troca daquilo. Então, Deus, ele sempre substitui ruim pelo bom. Então, está aqui a próxima oração. E, por fim, a oração final de encerramento. E aí tem um momento onde as pessoas vão trazer palavras proféticas ou que Deus colocou no coração delas, caso haja, e você pede para a pessoa anotar tudo que Deus falou no coração. Geralmente não. O auxiliar tem esse papel de passar isso para a pessoa. Ok? Então, aqui, vamos descrever um pouquinho mais. Então, está aqui o ponto número 1, explicação do SOSO. Então, meu objetivo é te conectar com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Com quem você tem mais intimidade? Com qual dessas pessoas da Trindade? Com Deus Pai, com o Espírito Santo e tal, enfim. Aí você tem que esclarecer nessa entrevista, olha, tudo que falarmos na sessão é confidencial, não se preocupe. No final, inclusive, vamos rasgar a folha das anotações e vamos pedir para o Espírito Santo apagar da sua mente e da nossa. Então, você tem que frisar esse ponto. A pessoa não vai ser exposta depois, ok? Observação. Se a pessoa não se conectar com Deus, ela vai na memória dela, vai buscar as respostas. Então, se isso acontecer, se ela for na memória e começar a pensar e buscar, não for algo involuntário, algo que vir no momento, Souza não vai funcionar, pois não é Deus falando, ok? Então, qual o motivo do Souza não funcionar? Então, pode ser nervosismo, ansiedade, não entender o que é, enfim. Então, às vezes, acreditamos que o problema é uma coisa e não é. Então, você pode... mas eu já sei o que é o meu problema. Você acha que é.
Mas Deus já te falou? Não, mas eu sei, então vamos deixar Deus falar, ok? Às vezes a gente acha que é uma coisa e não é. Então, o sozo não é buscar uma memória, é ter uma visão, uma palavra, ou sim, lembrar de uma situação que viveu. Ué, mas lembrar de uma situação não é buscar na memória? Não, são coisas diferentes. Porque no sozo vem algo involuntário, vem um pensamento, uma lembrança, às vezes vem coisas inusitadas, ok? Você não precisa ficar pensando, forçando, são coisas diferentes, tá? E aí, no sozo, a pessoa vai falar até 2 problemas que ela deseja tratar. O ideal é um problema, porque senão demora muito. Então, até 2 problemas, mas a gente coloca como limite um problema. Aí você vai pedir para a pessoa se conectar com a pessoa da Trindade que ela mais tem comunhão, mais tem intimidade, e anotar o problema dela. Então, você vai registrar em duas folhas. Registro da causa do problema e possível forma de tratar. Então, qual é o problema? Falta de perdão. Então, perdoar é pacto, é renunciar, é mentira, é renunciar à mentira. Então, é assim que a gente vai tratar. Então, numa folha eu vou trazer os problemas e na outra folha, na outra parte, as verdades que Jesus quer revelar para a pessoa. Então, uma parte é a parte negativa e a outra é a parte positiva. Eu acho que Deus que me abandonou. E aí ela vê Jesus e Jesus sempre esteve perto com ela. Então, são folhas diferentes. Uma parte, problemas, coisas negativas, e outras coisas que Deus revelou para a pessoa. Ok? Então, você vai começar e vai pedir, quero que você relaxe e relate. Tudo que vier ao seu coração. Faça sentido ou não. O que você viu, o que você ouviu ou o que você recebeu. Então, uma outra coisa também é o seguinte, à medida que a pessoa for falar, o auxiliar ele pode falar para o líder possíveis problemas que ele enxerga. Então, por exemplo, o auxiliar sentiu no coração que a pessoa precisa perdoar. Ele manda um zap ou manda uma mensagem privada para o líder, tipo, olha, perdão. Aí o líder vem, Espírito Santo, mostra para ele se ele tem que perdoar ou não. Pode fazer sentido. Aí você conduz nessa pergunta e a pessoa que vai dizer sim ou não. Se a pessoa fala assim, Deus falou que eu tenho que me perdoar, amém. Se ela falou que não, não, ok. Então, o auxiliar pode ajudar nessa função. Então, com esses dados, o líder pode direcionar a pergunta para Deus confirmar ou não com a pessoa. Então, tudo que você achar são pressupostos. Se Deus não confirmar com a pessoa, abandona, ok? Isso é SUS, não é outra coisa. Então, quais são os objetivos de perguntar? O objetivo é que o Espírito Santo traga a lembrança algo que ocorreu. A pessoa fica tranquila e o Espírito Santo traz a lembrança, ok? Então, quando a gente conectar a pessoa com Deus e receber a revelação da causa, a gente quer conectar a pessoa com Deus com o objetivo dela receber a revelação da causa. Então, depois, a oração. A oração inicial é essa aqui, bem simples. Deus Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te dou graça pelo teu amor e desejo do teu coração de ministrar na vida de fulano, trazendo liberdade, cura e saúde em todas as áreas do seu corpo, alma e espírito. Depois você vai repreender a ação do inferno, pedir para que ele se cale, proibir eles de falarem no coração, na mente da pessoa. Se você não fizer isso, gente, o diabo vai falar. E você vai se atrapalhar no sozo. Então você tem que calar o diabo e espíritos malignos que falem no momento de sozo. Depois você pede para Deus conectar a mente dela com a mente de Cristo. Você se submete à palavra de Deus e pede para que Deus revele o propósito. Essa aqui é a oração, está aqui escrito, ok? Depois da oração, a gente vai começar. Então, investigando possíveis causas. A pessoa trouxe uma causa e você vai dar liberdade a Deus. Eu sempre faço a pergunta, Jesus, por onde o Senhor quer começar? Ou Espírito Santo, por onde o Senhor quer começar? Então, o que o Senhor quer fazer hoje? Aí você começa. Pergunta se a pessoa está sentindo a presença de Deus, e, enfim, para saber se ela está conectada ou não, tá? Então, a gente faz o seguinte, Espírito Santo, ela trouxe problema. Quando isso começou? Quando o problema tal começou na vida dele? Você deixa fluir por 2, 3 minutos para a pessoa trouxer, olha, acabou de vir uma lembrança, uma imagem, eu senti, eu vi, enfim. A pessoa relata e você faz algo, interage com isso. Então, vamos supor que 2, 3, 4 minutos não aconteceu nada. Então, você vai fazer um teste para ver se a pessoa está conectada. O que é conectada? Se ela está sentindo a presença de Deus. Fulano, você está vendo Jesus?
Está sentindo a presença? Não, não estou vendo. Então, opa, ela está desconectada. Por que ela pode estar desconectada? Nervosismo, ansiedade ou algum bloqueio mesmo. Então, se for algum bloqueio, Senhor Jesus, mostra para ela se ela tá, se o Senhor está fazendo isso, se é o Senhor que está impedindo, se é ela, se é alguma coisa assim, onde o Senhor está, e aí você começa a quebrar essa parte aí, ok? Na próxima aula, a gente vai fazer na prática. Então, voltando. Próximo passo, perguntar para descobrir o que está dificultando a pessoa de se conectar. Então, quando isso começou? O que estava acontecendo quando isso começou? Onde Jesus estava durante o problema? Isso é importante também, tá? Espírito Santo, onde Jesus estava durante esse exato momento? É claro, estou falando do Espírito Santo, mas se foi com Deus Pai, você vai direcionar a Deus Pai. Se foi com Jesus, você direciona a Jesus. Então, você aguarda a resposta e isso vai te levar a uma realidade que o Senhor está sempre conosco. Quando você fala, onde o Senhor estava naquele momento? Poxa, Deus estava comigo em todos os momentos, mesmo quando eu estava errando. Ok? Espírito Santo, o que ela tem que fazer com essa insegurança? Vamos supor que fosse insegurança. Ela precisa perdoar alguém, se arrepender de algo, renunciar a alguma mentira. O que ela tem que fazer? Aí Deus vai gerar no coração dela aquilo que ela vai ter que fazer. E eu peguei alguns exemplos aqui. Por exemplo, medo e bloqueio. Então, qual é a causa? Qual é a causa do medo e do bloqueio? Pode ser uma traição, ameaças, violência física. Então, ela recebeu isso de alguém, ou violência verbal também. Então, a causa era medo e bloqueio. O que ela trouxe, tem o medo e bloqueio. A causa foi traição, ameaça, violência física, qualquer uma dessas aqui. Qual é a solução, o remédio? Perdoar a traição, renunciar ao medo, ok? Outro exemplo, baixa estima. Qual é a causa? Uma palavra, tipo, você é burro, incompetente. Então, palavras que deprecia, palavras depreciativas, ok? Qual é a solução para isso? Perdoar essa pessoa que liberou essa palavra. Então, outro caso, opressão. Quando é opressão, que tem a ver com os pactos, alguma religião que ela participou, se arrepender e renunciar às lembranças desses pactos, ok? Vícios, por exemplo, bebida, seja qual vício for. Possíveis causas, exemplos familiares, alguém que praticava aquele ato, a ausência dos pais, ausência de amigos, tristezas, maldições, enfim, são vários as causas para que a pessoa tenha algum vício. Maldições familiares. Então, qual é a solução para isso? Perdoar e se arrepender, ok? Mas quem tem que gerar é Deus. Eu estou dando dicas para vocês. Agora, parte de limpeza. Fulano, você está de acordo em perdoar? Essa parte de limpeza, se for perdão, se for renúncia, se for se arrepender, se for o que for, seja o que for, você na parte de limpeza pergunta para a pessoa, Deus te mostrou isso? Mostrou. O que você quer fazer com isso? Você está disposto a perdoar essa pessoa? Quero sim. Então vamos orar comigo? Aí a pessoa vai repetir uma oração, tá? Então, oração de perdão. Eu perdoo fulano, libero a vida dele, daí não só do que ele fez, mas do que gerou. Ressentimento, mágoa, amargura. Eu libero isso, ok? Assim que a gente faz. Aqui tem outros exemplos, essa apostila vai ficar com vocês. Julgamento, julgou alguém? Então, fulano, você deseja se arrepender por ter julgado, agido, pensado dessa forma pecaminosa, porque você julgou alguém? Eu quero sim. Então, vamos comigo. Eu me arrependo do meu pecado de julgar e por reter amargura contra essa pessoa. Então, você vai e libera isso. Pecados sexuais. Eu me arrependo por ter mantido relação sexual com essa pessoa. Uma coisa importante no pecado sexual é que você tem que fazer isso. Está escrito aqui. Eu devolvo o que dela ficou comigo e peço que aquilo que é meu, que ficou com ela, seja devolvido. Porque o pecado sexual é uma aliança de alma. Algo teu, parte tua ficou com a pessoa e parte da pessoa ficou contigo. Se você não desligar e não devolver, aquilo fica, ok? Seja rancor, enfim, ficam atreladas à sua alma, ok? Pronto. Julgamento de pai, mãe, irmãos e amigos que vai repercutir em alguém da Trindade. Por exemplo, seu pai mentia muito para você. Então, você tem a noção de que Deus nem sempre fala a verdade para você. Deus nem sempre é verdadeiro. Então,
sua mãe era negligência, então o Espírito Santo nem sempre te dá atenção, ele ama mais outra pessoa do que você. Então você vai ter que fazer isso aqui, ó. Eu me arrependo da mentira de que Deus Pai é mentiroso e egoísta e não me dá aquilo que eu preciso, ok? Eu me arrependo que o Espírito Santo não cuida de mim. Então tem essas formas aqui. Próximo passo, depois dessa oração de limpeza, é a oração de libertação. Ele é simples, ó. Pelo poder e autoridade de Jesus, eu quebro o poder e cancelo os efeitos sobre espírito, alma e corpo. E quebro todo o vínculo e acordo que essas coisas, e a insegurança, que foi o caso que eu dei, e quebro todo o vínculo e acordo que essas coisas e a insegurança geraram na vida dessa pessoa. E ordeno que saia agora e não volte mais em nome de Jesus. Ok? Então, isso aqui é a outra oração de libertação. Próxima oração, passo 6, que é fechar portas. Aí você faz junto com a pessoa. A 5 você faz sozinho, a 6 você faz com ela. Jesus, pede para ela repetir, eu te peço para fechar a porta da insegurança e te peço para cobrir a porta com teu sangue, de modo que o inimigo não tenha mais acesso a mim. Essa aqui é a oração padrão, ok? Isso tudo, esse modelo de oração tem para vocês olharem depois. Depois disso, é a parte, você fala, ore comigo, que é a parte de substituição. Espírito Santo, o que o Senhor quer dar em troca dessa insegurança? Então você pede, e aqui tem uma dica muito importante, caso a pessoa não consiga, olha, eu não vejo nada, você pergunta para a pessoa, o que você gostaria de receber do Espírito Santo? Isso também é profético, ok? Mas mais de 100%, 99% dos casos, o Espírito Santo dá alguma coisa para a pessoa. Em caso de bloqueio, ela pode estar muito nervosa, o que você gostaria de receber? Você pode, nesse caso, falar assim. Então, o que o Senhor quer me dar em troca da insegurança? Se for o perdão, se for da renúncia, seja do que for. Então, Espírito Santo, o que o mais o Senhor quer dar para ele? Senhor Jesus, o que o Senhor mais quer dar para ele? Em troca da mágoa, em troca disso. E depois a pessoa vai falar, olha, Deus quer me dar isso, isso, isso. Você faz uma oração com a pessoa falando, olha, Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor me deu. Eu sou grato por isso que o Senhor está me dando agora, em nome de Jesus. E, por fim, você faz a oração final, que é orando por ela, pedindo para o Espírito Santo selar e para que ela seja cheia do Espírito Santo. Exemplo, Senhor Deus, eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez na vida do fulana e peço que ela seja cheia do Espírito Santo. Eu abençoo o corpo, a alma e o espírito e peço que o Espírito Santo cele tudo o que foi feito nessa reunião. Então, acabou basicamente. Aqui, agora é a parte onde as pessoas, você abre o áudio de todo mundo, a pessoa abre os olhos, e se alguém teve alguma palavra, sentir algo no coração para dar para a pessoa, você fala. Depois disso, o auxiliar que anotou tudo isso vai passar, olha, o que Deus falou para você. Então, o que o auxiliar vai anotar muito importante? As substituições, onde Jesus estava, como Jesus viu essa pessoa, ok? E ele passa isso para a pessoa. E mais aquilo que as outras pessoas, ao término, falarem, olha, eu senti na sua vida tal coisa, olha, Deus me mostrou tal coisa, olha, eu senti que você tem que meditar no versículo tal. E o auxiliar pega tudo isso e passa de modo que a pessoa escreva isso para que fique registrado e você orienta para que essa pessoa coloque num lugar visível para lembrar aquilo. Depois disso, a pessoa sai, você pode orar por alguma enfermidade física, caso ela tenha também. Ela sai da sala e você faz uma oração para Deus apagar da sua mente e dos auxiliares tudo aquilo que foi falado. Antes disso, detalhe, antes da pessoa sair, você pega as partes negativas, mostra a folha, rasga essa folha e diz, olha, eu cancelo da sua vida tudo isso. Então, você faz isso como ato profético. Então, basicamente, isso aqui é o resumo do material do SOSO, ok, galera? Na próxima aula, a gente vai pegar uma ficha completa e a gente vai fazer um SOSO todo mundo coletivo para vocês entenderem como sair de algumas coisas que possam estar dificultando, tá bom? Fique com Deus, a paz, tchau, tchau.